Bom dia, senhores, tudo bem? Espero que sim. Hoje, nessa aula aqui, a gente vai continuar tratando de operações com números inteiros e vamos lembrar um pouquinho das potências, tá bem? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a gente... Opa, deixa eu me ajeitar aqui. Foi. A gente tem o seguinte, que a potência, ela é uma multiplicação de fatores iguais, né? Então, essa multiplicação 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, em vez de escrever todos esses termos, eu posso simbolizar isso como sendo 3 elevado a 4. Né? Então, a leitura disso, dessa potência aqui, a gente pode ler isso como sendo 3 elevado a 4, ou ainda 3 elevado à quarta potência, ou simplesmente 3 elevado à quarta. Tá? Então, só para lembrar aqui o nome, como que a gente lê uma potência e o que ela se representa, né? Então aqui, ó, os termos da potência, né? Então a gente tem a base e o expoente. A base, ela representa o fator que se repete na multiplicação. Então, se a gente olhar aqui para a multiplicação que a gente tem acima, a base seria o número 3. O 3 é a base dessa potência. E o expoente ele representa quantas vezes o fator se repete. Então, nessa multiplicação aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. O fator 3 se repete 4 vezes, então esse termo aqui, o 4, que fica em cima da base, representa, ele é o expoente, que representa quantas vezes o fator se repete, né? Quantas vezes a base se repete. Tá bem? Então aqui a gente tem alguns casos especiais, né? Então aqui, 3 elevado a 2, a gente lê 3 elevado ao quadrado. Quadrado. Aí. Um número, né? Quando o expoente ficou muito parecida a cor. Peraí, deixa eu alterar aqui. Vamos lá, vamos ao vivo aqui, hein, gente. Quando o expoente é 2, a gente lê que é a base elevado ao quadrado. Quando o expoente é 3, a gente lê como sendo a base elevada ao cubo. Tá? Então, quando o expoente é 3, a gente lê como sendo elevado ao cubo. E quando o expoente é 4, como a gente já viu no primeiro exemplo, né? A gente pode ler isso como 3. Simplesmente 3 a quarta. Tá? Então, só esses expoentes aqui e a maneira de nos referir a eles, a essas potências, que eu queria destacar aqui, né? Sobretudo o ao quadrado e ao cubo. Tá bem? Então agora a novidade dessa aula, que difere o que a gente já conhecia, vai ser a base negativa. Né? Por quê? Essas potências que estão aqui listadas, a gente já sabia o significado e o resultado delas. Né? Então, por exemplo,
2 positivo ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 8. 7 positivo ao quadrado, pela definição de potência, é 7 vezes 7 vezes 7. Opa, só 7 vezes 7, perdão. Que vai dar 49. E 0 ao cubo é 0 vezes 0 vezes 0, vai dar 0. Então isso aqui a gente já sabe calcular, a gente já conhece desde o ano passado. Agora o que a gente aprendeu a calcular esse ano, o que a gente conheceu foi as operações com os números negativos, né, com os inteiros negativos. Então, agora a gente consegue calcular esse menos 1 ao cubo. Isso aqui é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então aqui, fazendo o estudo de sinal antes, né, menos com menos, mais com menos, menos. Então o resultado vai ser negativo. E agora eu multiplico os valores absolutos. 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1. Aqui, mesma coisa. Menos 2 à quarta é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então a gente vai ver a regra de sinal. Então a gente já sabe que a cada 2 sinais negativos que se multiplicam, viram positivos. Cada 2 negativos viram positivos. A multiplicação de 2 de positivos é positiva. Então o sinal dessa multiplicação é positivo. Agora, para saber qual que é o valor, o módulo desse resultado, é só multiplicar os valores absolutos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, menos 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, isso aqui a gente aprendeu agora. Então, agora sabemos também. Vou colocar aqui do lado que a gente já aprendeu. A calcular a potência de base negativa. Tá bem? Vocês podem reparar que o procedimento é justamente o mesmo. Só tem um caso aí que a gente não discutiu por enquanto, que é quando o expoente vale zero. Vamos fazer aqui algumas continhas? Olha lá. Vamos observar essa sequência aqui. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2, que é 2 ao quadrado, né? Dá 4. 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. Como que eu faço 2 elevado a 4? Eu poderia fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né, que vai me resultar em 16. Ou eu pensar em 2 ao cubo vezes 2, né, que é o próximo termo dessa sequência aqui, que vai ser o 16. Então, se eu quiser calcular o 2 à quinta, não precisa, tendo esses números aqui em ordem, eu não preciso fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né, 5 vezes. Basta que eu pegue esse número aqui e multiplique por 2, porque a base é 2, né? Então, se eu multiplicar por 2, que eu vou ter mais um fator 2, isso aqui vai dar 32, que é a mesma coisa que 2 à quinta. E assim eu posso fazer desde o começo, ó. 2 elevado a 1 para 2 elevado a 2, eu estou multiplicando por 2. Eu estou acrescentando um fator igual à base, não é isso? Então, e como a base aqui dessas potências é 2, é só multiplicar por 2. Multiplicar pela base, né? Se eu quisesse saber 2 à sexta, só para fixar mais uma vez. 2 à sexta. Poderia fazer 2 vezes 2, né? 6 vezes, né? Um produto aí com 6 fatores iguais a 2. Só que se eu já sei quanto que é 2 à quinta, se eu multiplicar isso por 2 mais uma vez, eu vou cair no 2 à sexta, que vai dar 64.
Só que olha só, conforme eu multiplico aqui um termo pela base, eu ando 1 nessa sequência aqui. Então, multiplicar por 2 aqui é somar 1 no expoente. Então, 2 ao cubo é eu pegar o valor anterior e multiplicar por 2. Então, se eu andar da esquerda para a direita, eu vou estar sempre multiplicando por 2. E se eu quiser voltar no caminho, se eu quiser vir daqui para cá, o que eu faço? Divido por 2. Daqui para cá, idem. Divido por 2. E quando eu divido por 2, meu expoente, ele cai uma unidade, né? Ele diminui uma unidade. Por que eu estou conversando disso com vocês? Porque agora, se eu quiser saber quanto vale 2 elevado a 0, basta que eu volte aqui nesse caminho, uma unidade no expoente. Mas para voltar uma unidade no expoente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 2. Esse valor aqui dividido por 2. E vai dar 1. Então aqui eu tenho que 2 elevado a 0 está dando 1. Lembraram que a gente discutiu já no ano passado que se eu tenho uma potência de base não nula, né, e o expoente for igual a 0, o resultado é 1. Agora, por esse mesmo motivo, a gente vai ver que se a base for negativa, vai aparecer a mesma coisa, né? Vamos lá, menos 3 elevado a 1. Isso é menos 3. Menos 3 elevado a 2. Isso aqui vai ser menos com menos mais, né, na multiplicação. 3 vezes 3, 9. Mais 9. Menos 3 ao cubo. Vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais, com menos, menos. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então aqui vale esse mesmo raciocínio, né? Se eu multiplicar daqui esse valor aqui pela base, que é menos 3, vai dar o próximo termo. É como se eu adicionasse uma unidade no expoente. Aqui é a mesma coisa. Se eu multiplicar aqui por menos 3, o 9 positivo por menos 3 era 27. Que é a mesma coisa que sair de menos 3 ao quadrado para menos 3 ao cubo. Ou seja, somar uma unidade aqui no expoente. E se eu dividir pela base, aqui esses resultados, o que vai acontecer? É como se eu partisse de um expoente e fosse para a potência com o expoente anterior, né? Então, se eu dividir aqui por menos 3, menos 27 dividido por menos 3, menos na divisão com menos dá mais, 27 dividido por 3 dá 9. E aí eu estou saindo do expoente 3 e indo para o expoente 2. Então, aqui estou tirando 1. Se eu dividir aqui esse resultado por menos 3, aí eu tenho 9 positivo dividido por 3 negativo vai dar negativo. E 9 por 3 dá 3. E isso é como se eu voltasse 1 no expoente. Então, se eu quiser descobrir quanto vale 2 elevado a 0, menos 3 elevado a 0, é só eu dividir esse resultado aqui, menos 3, pela base, que é menos 3. Isso vai dar 1. Então daqui eu tenho que menos 3 elevado a 0 é 1. Então esse é só um raciocínio que eu estou seguindo com vocês para mostrar que quando eu tenho uma potência com expoente 0, o resultado é igual a 1.
Senhores, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Voltem quantas vezes necessário para copiar, para ouvir de novo, para entender melhor. Tá bom? Essa é uma vantagem de termos videoaula. E, tradicionalmente, né, como vimos o tema, a gente vem aqui no box e faz um check. Tá bom? Pessoal, bons estudos. Até a próxima aula.